Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui mais uma vez nessa série 1 Coríntios, trazendo aqui o nosso 11º vídeo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então hoje vamos tratar acerca do capítulo 11 dessa série. Estaremos hoje falando e desmascarando, alguns costumes que há assim no meio das igrejas. Costumes esse que as pessoas pensam que estão fazendo a vontade de Deus através desses costumes, mas que na verdade estão vivendo no erro e no engano. Peço a você que deixe aí o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe, ative as notificações e assim você irá receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Tudo bem? Então, vamos a partir desse momento darmos início ao nosso estudo de hoje e dentro desse estudo falaremos sobre Santa Ceia, a Santa Ceia bíblica. Vamos entender o que é que Paulo ele vem para nos ensinar no capítulo 11, que muitas pessoas chegam a falar que ali é o que a igreja faz. Será que realmente a igreja está fazendo como o apóstolo Paulo ensinou? Vamos ver isso agora. Hoje estaremos com a intenção, na verdade, de falar algumas verdades, desmascarar práticas que vão contra as Escrituras Sagradas. Então, nos ajude. O seu like é extremamente importante. Fique com Deus, vamos nessa. Versículo 1, a partir do capítulo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, diz assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. O apóstolo Paulo ele começa o capítulo 11 dando um conselho às pessoas, dizendo que ele quer que as pessoas sejam imitadoras dele, bem como ele tem imitado a Cristo. Ou seja, o objetivo do apóstolo Paulo é fazer com que nós hajamos como Cristo Yeshua. Como era que Cristo agia? Quer saber como ele agia? Yeshua guardou as festas judaicas. Yeshua guardou as leis alimentares. Yeshua guardou o sábado. Yeshua não tinha em nada a ver com as igrejas de hoje. Yeshua é o Mashiach de Israel. Então, para imitar a Cristo, precisamos andar como ele andava. Lucas, capítulo 6, versículo 40, está escrito: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas aquele que quiser ser perfeito será como o seu mestre. Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Olha o que é que o apóstolo Paulo vai falar aqui, Filipenses 4, 9. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Meus queridos, podemos entender aqui que Paulo diz que precisamos fazer tudo o que nós vimos ele fazer também. Só que, infelizmente, algumas Bíblias elas estão adulteradas em algumas passagens da vida do apóstolo Paulo. Então, precisamos entender que existem traduções que omitem coisas que Paulo mesmo fazia. Mas eu estou aqui com a tradução corrigida, fiel, a qual ela irá trazer assim à luz algumas coisas das atitudes do apóstolo Paulo, e nós veremos que na verdade houve, por assim dizer, exclusão de textos bíblicos por parte de muitos tradutores, porque pensavam que aquilo não tinha utilidade, que aquilo que Paulo fez ali não é para a gente hoje, aí eles iam para querer ajudar o leitor, entre aspas, Então, a realidade é que
infelizmente, muitas Bíblias estão aí adulteradas. Mas vamos aqui para o versículo 2. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Olha que coisa interessante. Paulo diz que todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a cabeça dele. Ou seja, tira de si a honra que Deus deu a ele, e é como se ele estivesse se humilhando. Aí vamos lá, entender isso aqui direitinho. Isso aqui é algo necessário? Na verdade, sim. O motivo de usar o kippá é justamente isso aqui que Paulo está dizendo. É me humilhar diante do Criador. O kippá, ele é nada mais, nada menos do que um adereço que simboliza humildade e obediência. Agora, Paulo ele vai dizer, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Uma vez que um homem está desonrando-se a si mesmo, ele vai estar entregando a honra a outro. Imediatamente orar com a cabeça coberta é uma forma que o homem tem justamente de quê? De se humilhar diante do seu Criador. É uma maneira que ele tem de se humilhar. Ele pode não fazer isso diante das pessoas para querer se exibir, mas a realidade é que quando se vai adorar, quando se vai mostrar a verdade, isso aqui é mais uma atitude de reverência, de humildade, de submissão. Então, o homem, quando ele tem a intenção de desonrar a sua cabeça, ele está na verdade querendo tirar a honra, porque para não vir um sentimento de soberba, não é, dentro de si, e assim poder justamente, como eu posso dizer, dar honra a Deus, através de humilhar-se a si mesmo diante do Criador. Já aqui no versículo 6, Paulo vai dizer que para a mulher fazer as suas atividades com a cabeça, ou seja, orar ou profetizar com a cabeça descoberta, lhe é desonroso, porque é como se estivesse rapada. Ou seja, Paulo está deixando claro que a mulher sem cabelo, ela desonra, ela é uma vergonha. Ela é uma vergonha para as mulheres. Por quê? Vai ser igual a qualquer outro ser humano. Não tem diferenciação alguma. Então não se sabe se é homem, se é mulher. Ela está querendo, na verdade, esconder. Aí vem toda aquela questão de vergonha de ser aquilo. Então é mais uma maneira que tem da sua natureza honrar aquilo que ela realmente é. Versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Bom, vamos lá. Usar o véu. Tem pessoas aí que pegam isso aqui e dizem que nós, não israelitas, precisamos usar o véu. Sim, Paulo está falando acerca da igreja de Corinto. Agora, orar e profetizar com a cabeça descoberta como se estivesse rapada. O interessante é que ele vai aqui falar um mandamento
cultural. Mandamento esse que é, na verdade, aplicável, inclusive, no tempo dele mesmo. Esse tempo aqui era o tempo em que as mulheres elas usavam um véu, e hoje não é muito diferente. A congregação cristã no Brasil é conhecida como a chamada Igreja do Véu, certo? Agora, esse véu, ele é nada mais nada menos usado para querer demonstrar a glória da mulher, a beleza da mulher. Agora, o interessante é que o apóstolo Paulo ele vai continuar explicando mais para frente o que é o cabelo, qual a utilidade do cabelo para a natureza feminina e a utilidade do véu. E nós vamos ver o que é que Paulo vai dizer mais à frente. Esse aqui é um mandamento cultural, um mandamento questão de cultura. A cultura brasileira, ela infelizmente não aceita isso. Então, seria assim, não seria nada aceitável assim para muitas mulheres de hoje usarem um véu. É até bem difícil isso acontecer, certo? Então, veja, o que é que Paulo vai dizer? O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Paulo deixa claro que o homem ele deve se estar não usando véu. Na verdade, a cobertura aqui ela está se referindo justamente ao uso do véu. É vergonhoso para o homem usar véu. Essa cobertura, o kippah, ele é nada mais nada menos do que uma representação de submissão e humildade. Uma maneira não vergonhosa que foi criada pelos rabinos, que não fere as tradições bíblicas, para que o homem pudesse se humilhar sem estar agindo como a mulher, ou seja, para que ele não venha se envergonhar diante de todos. Agora vamos lá. Versículo 8. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. O que é esse sinal de poderio? Sinal de que ela está obedecendo, que ela é esposa de alguém. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Ou seja, não existe assim comunhão com Deus sem haver comunhão entre marido e esposa. Não existe. Paulo ele vai dizer aqui mais, porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Paulo está dizendo, o homem e a mulher têm origem em Deus. Versículo 13. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Olha aí, Paulo fala, apelando para a natureza masculina. Paulo ele vai apelar aqui para a natureza masculina. O que é que ele vai falar sobre a natureza masculina? Cabelo crescido. O véu. Ele é usado como uma forma de cabelo grande para a mulher. Inclusive, se a mulher não tiver cabelo, for careca, ou alguma doença tiver acometido, e ela tiver até pagando um voto, ela pode até chegar a cortar o seu cabelo. Mas no lugar do cabelo, ela precisa colocar o véu até que o seu cabelo cresça novamente. Certo? Então, referente a isso, nós vamos ver que as escrituras, elas nos ensinam que é altamente honroso para a mulher ter cabelo crescido. Por quê? Paulo vai dizer, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso,
porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. O cabelo foi dado à mulher no lugar de véu. Ao invés de dar um véu à mulher, Deus deu um cabelo a ela. Cabelo esse que traz a sua beleza, traz a sua glória à tona. Então a glória da mulher é o seu cabelo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso que as mulheres hoje, elas se preocupam tanto com a vaidade, né? Aí algumas igrejas chegam a dizer, mas isso é pecado, não, mulher não pode se arrumar não. Mas meus irmãos, pelo amor, vamos deixar dessa meninice, dessa mentira, dessa hipocrisia. Se Deus não quisesse que a mulher não se arrumasse, Ele jamais teria colocado esse desejo dentro dela. Mas esse desejo veio pelo pecado. Mentira. O fato da mulher ter cabelo crescido faz ela se sentir bem, bonita, ter uma autoestima. Ela não é, perdão, autoestima não, é mais assim uma autoconfiança nela mesma. Isso melhora a sua confiança em si mesma, faz com que ela se sinta uma pessoa melhor. Então, como isso pode ser algo ruim? As pessoas não entendem, né, o que é que Paulo realmente está ali ensinando. Então vamos lá. Versículo 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, infelizmente, quero dizer aqui para vocês que vocês estão reprovados. Por quê? Porque, infelizmente, quando vocês se juntam, não é para comer a ceia do Senhor, mas é simplesmente para encher a barriga de vocês. Por quê? Ele vai dizer no versículo 20, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Ou seja, eles não tinham ali a capacidade de esperar por ninguém, simplesmente sentia fome e ia fazer. Meus queridos, a igreja de Corinto, nós vimos aqui no decorrer dessa série que era uma igreja extremamente problemática. Nós vimos que teve pessoas que abusavam da mãe do próprio pai, da esposa do próprio pai. Vimos que tinham pessoas avarentas, vimos que tinham pessoas mentirosas, pessoas que se aproveitavam. Agora vejam, versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Vos louvarei nisto? Vos louvarei? Nisto não vos louvo. Meus queridos, o vídeo hoje ele será um pouquinho longo, mas é porque está sendo prometido aqui desmascarar sofismas. Um momento. Aceitamos todos os cartões. A loja Império Importes está localizada em frente à Escola Pedro Bezerra de Melo. Faça o seu pedido. Mais uma vez, essa propaganda passando por aqui de novo. Bom, mas vamos voltar aqui, não é? Então, voltando aqui, Paulo está dando uma reclamação à igreja, dizendo, não tendes por acaso casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi?
vos louvarei, nisto não vos louvo. Paulo está dizendo, quem quiser comer, vai comer em casa. Na congregação, é local de adoração, não de encher barriga de ninguém. Paulo duro, né? Versículo 23. Vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. As igrejas pentecostais, inclusive, elas amam, até porque virou até tradição no meio da igreja pentecostal, usar esse texto aqui. Sem falar também que esse texto também é usado na Eucaristia da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica usa esse mesmo texto, a Igreja Protestante também usa esse mesmo texto. Mas, levando em consideração tudo isso, nós vamos ver aqui que Paulo fala sobre que Jesus ter pego o pão. Mas, que tipo de pão Yeshua tinha pego ali? Veja que o Senhor, ele estava justamente nesse período em que foi fazer essa ceia com os seus discípulos, período esse que foi um momento de Pêssar, momento de Pêssar, Páscoa. Ele estava na Páscoa. Aí olha aqui, ó. Capítulo 26, versículo 27. Versículo 17, perdão. E no primeiro dia da festa dos pães asmos. Da festa de quê? Preste atenção. Festa dos pães asmos. Chegaram os discípulos junto de Yeshua, dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Pêssar? E ele disse, ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Pêssar com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Yeshua lhes ordenara, e prepararam a Pêssar, a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse, em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram, cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? Ele respondendo disse, o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvera nascido. Respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Meus queridos, o que eu quero passar aqui é justamente que Yeshua ele estava em um momento de Pêssar. Mas como que era comemorada a Pêssar? Sabe? Vou mostrar aqui a você agora. Vamos lá. Êxodo, capítulo 12. Veja que eles estavam justamente na festa dos pães asmos. Êxodo 12, diz assim. Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano.
Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Amém, Deus. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Meus queridos, veja aqui que está escrito com carne de bode assada no fogo, pães asmos e ervas amargas. Era justamente isso que Yeshua comia enquanto estava ali praticando a Pêssar com os seus discípulos. Então, levando em conta tudo isso aqui, Jesus, ele na verdade pegou ali naquele instante, na parte do capítulo 26, versículo 26 ao 28, ele pegou ali no versículo 26, pão asmo. Ele pega o pão asmo e diz: isto é o meu corpo. A igreja hoje não faz com pão asmo. A igreja hoje faz com pão fermentado. E o que é pão asmo? Pão asmo é pão sem fermento. A igreja hoje faz a Santa Ceia, entre aspas, com pão fermentado. Agora, o interessante é que isso aqui não é falado no momento da Santa Ceia. Temos que compreender, meus queridos, que o Senhor, ele instituiu a Santa Ceia dessa forma. Se ele quisesse que a Santa Ceia fosse feita sem pão asmo, se ele fizesse questão que fosse feito de pão fermentado, ele teria dito. Mas na verdade a Torá, ela ensina que Deus, ele não aceita nenhum tipo de oferta de alimento com fermento. E pastor, Deus não recebe ofertas de alimento fermentado. Nossa, pastor, que palavra dura, onde é que está escrito isso? Vamos lá. Levítico, capítulo 2, versículo 11. Levítico 2:11, olha aí que coisa forte. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Meus queridos, veja que é uma lei. Deus não aceita oferta de alimento com fermento. Nenhum tipo de fermento, seja de cevada, de trigo, de centeio, qualquer coisa que você conheça que possa chegar a fermentar. Deus não aceita esse tipo de oferta. Agora, ele deixa aqui dizendo todas as letras, meus amados. Fermento, não. Se Jesus não fizesse questão, porque infelizmente muitos aí pregam, que Jesus ali só tinha pão asmo. Então, lógico, a Santa Ceia teria que ser com pão asmo. Mas pera. Ele sendo o Senhor, sendo o Mashiach,
que conversava com Moshe, com Abraham, com Isaac, com Jacob, Moisés, Abraão, Isaac e Jacó? Será que ele teria mudado o seu pensamento? Então, pegando um pouquinho por esse âmbito, por esse lado, nós vamos ver que Yeshua é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, se ele institui essa cerimônia da Santa Ceia em memória dele, com pão asmo, as pessoas fazem com pão fermentado. Aí eu lhe pergunto, estão agindo como Yeshua mandou agir? Será? Será que realmente estão fazendo como Yeshua mandou fazer? As pessoas não conseguem compreender isso. Quem dera compreendessem. Então, Yeshua instituiu a Santa Ceia, a Seudat Ha'adon, foi com pão asmo, não pão fermentado, seja integral ou não. Ele fez com pão asmo. E ele faz questão que assim seja feito. Porque ele, como Mashiach, que se manifesta a Moshe em Levítico, Vaikra, capítulo 2, versículo 11, ele deixa bem claro: não quero oferta com fermento. Meus amados, veja ainda também uma outra coisa em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 4. Olha aí, ó, Atos 12, 4. Diz assim, Atos 12, versículo 2 ao 4. E matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Pêssar. Meus queridos, veja aqui um outro texto ainda na Torá, que também vai falar algo forte aqui agora. Veja aí, Êxodo, capítulo 29, versículos do 1 ao 7, o que é que o Criador irá dizer a Moshe. Shemot, capítulo 29, versículos do 1 ao 7. Está escrito: isto é o que lhes hás de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, pão asmo e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E os porás no cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Meus amados, entenda que todo momento que Deus pede ofertas para Ele ou para a sua obra, são ofertas sem fermento. E nós vamos ver isso aqui justamente aqui no capítulo 29 de Shemot, no capítulo 29, versículo 2. Deus pede pão asmo, bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos, tudo untado com azeite. Então, veja que Deus, ele sempre fez questão de receber assim as ofertas do povo sem fermento. Por quê?
Por que essa repulsa ao símbolo da fermentação em si? Meus amados, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro que o fermento, ele não é nada mais, nada menos do que símbolo de pecado. O fermento, ele simboliza o inchaço do pecado. Olha aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Veja que ele fala que o fermento deve ser tirado das nossas ofertas. Aí vamos dar continuidade aqui, não é verdade? Vamos lá. Nós estamos aqui no capítulo 11. Agora o interessante é que o vinho que Yeshua tomou foi um vinho puro, como eu acabei de falar no vídeo anterior. Foi um vinho puro. E esse vinho puro, ele era usado ali pelos judeus para essas festas. Yeshua, em Caná da Galileia, e Yohana, João, capítulo 2, você vai ver ali justamente ele formando vinho novo. Certo? Ele fazendo vinho bom. Ou seja, vinho que não fazia mal a ninguém. Era um vinho puro, não alcoólico. Pois se ele tivesse feito algo alcoólico, ele estaria indo contra a própria Torá. Porque de acordo com as Escrituras, de acordo com os ensinos apostólicos, Yeshua é o nosso sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele jamais poderia tomar nada alcoólico. E pastor? Olha que coisa forte aqui, ó. Sumo sacerdote e sacerdote estão, pela Torá, proibidos de beberem qualquer coisa alcoólica. Olha aqui o que é que diz o livro de Vaikra, Levítico, capítulo 11, versículo 8. Vaikra 11, 8 ao 11, diz assim, ó. Capítulo 10. Capítulo 10, versículos 8 ao 11, diz assim: Falou o Senhor a Arão, dizendo: Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Meus queridos, Arão, ele era sumo sacerdote. Consequentemente, ele, por ser sumo sacerdote, estava estritamente proibido, sim, proibido de tomar qualquer tipo de bebida alcoólica. Aí vem aos ensinos apostólicos e dizem: Yeshua é o nosso sumo sacerdote. Precisamos entender, meus amados, que a Bíblia, ela se completa. Infelizmente, as Bíblias hoje elas estão adulteradas. Precisamos aprender o hebraico para sabermos aonde está o erro e aonde está o acerto, com detalhes, certo? Então, veja aqui que não é permitido, e de acordo com o apóstolo Pedro, Cristo nos fez sacerdotes dele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 em diante, Pedro, ele vai dizer o seguinte, ó. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, está escrito: Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você
foi chamado por Deus como sacerdote dele. E como sacerdote você tem obrigações diante dele. E uma dessas obrigações é manter a sua sobriedade e ter o conhecimento necessário para ensinar as pessoas acerca da palavra de Deus. Se você não está fazendo isso, há algo errado com a sua vida. Mude. Deus te deu essa obrigação de anunciar o seu evangelho. Não seja negligente. Vamos lá. Então, veja que a Santa Ceia. Paulo, ele estava aqui na verdade citando esse episódio da Santa Ceia. Dentro desse episódio, em 1 Coríntios 11, 23 em diante, não vou terminar a leitura. Sabe por que não vou? Primeiro, o vídeo está muito longo. E também, você que está aí me ouvindo até agora, teve paciência de chegar até aqui, vai saber que isso aqui são recomendações que você já sabe de cor e salteado. Então, com todos esses detalhes, você vai entender que Paulo aqui não estava falando de pão francês ou suco de uva misturado. Yeshua, ao tomar vinho em Caná da Galileia, o vinho ao qual ele fez foi um vinho puro, porque ele é sumo sacerdote. Ele estava estritamente proibido pela lei de Deus de beber qualquer coisa alcoólica que fosse, e assim manchar justamente a sua imagem diante dos homens. Certo? Então, terminamos aqui mais um vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Se você chegou até aqui, se inscreva, compartilhe para as pessoas conhecerem essa verdade que está sendo apresentada nesse vídeo. Nós precisamos da sua ajuda, precisamos da sua colaboração. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, comente, e assim você irá aprender cada vez mais a palavra de Deus, o evangelho judaico do primeiro século, ensinado por Yeshua e pelos apóstolos. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua, e fique com Deus. Deus abençoe.